Vasco agiu rápido e encaminhou chegada de reforço. Matheus França muito perto do nosso Vascão. Além disso, tem também zagueiro muito próximo da colina histórica, Robert Renan. E não para por aí, porque se tem zagueiro chegando, tem também zagueiro observado. Tudo isso, amigo, e muito mais aqui nesse Acorda Vascão, onde também eu vou trazer informações importantes sobre Vasco e Juventude. Porque hoje, quarta-feira, já é dia de Vasco e quem diria que eu estaria aqui de sorriso para ver o Vasco da Gama em campo. O Vasco domingo goleou o Santos e o que eu mais quero é ver de novo o nosso Vascão dentro das quatro linhas, jogando, se destacando e tomara que goleando de novo a equipe do Juventude em Caxias do Sul. Tudo isso então e muito mais você verá aqui agora nesse Acorda Vascão, que chega para você na manhã dessa quarta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas é claro, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. E esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, amigo vascaíno. Tem o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui, ó, que você está assistindo agora, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Hoje, porém, não teremos o Boa Noite Gigante, e sim o pós-jogo do Gigante. Por volta aí de 9h30, eu venho aqui para falar com você tudo o que aconteceu na partida entre Vasco da Gama e Juventude. Então conto com a sua ajuda no canal. Se inscreva. Tem muita gente nova chegando no canal do Gigante Vasco e não se inscrevendo. Amiga, é rápido, é fácil e a sua inscrição é fundamental para o nosso crescimento. Além disso, curta, compartilhe esse vídeo para divulgar. Larga o dedo no joinha e venha fazer parte também da nossa família. Show? Vambora então, amigo torcedor, sem muita enrolação, falar logo, né, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Acorda Vascão, falando, é claro, sobre Vasco e Juventude. O elenco Cruz Maltino chegou ontem à noite em Caxias do Sul. Após uma manhã de treino no CT Moacir Barbosa, o elenco Cruz Maltino pegou um voo em direção ao Rio Grande do Sul. O objetivo era já desembarcar em Caxias do Sul, local onde irá acontecer a partida. Entretanto, por um problema climático que acontecia no Rio Grande do Sul, o elenco do Vasco da Gama desembarcou em Porto Alegre e pegou um ônibus em direção a Caxias do Sul. Chegou então em Caxias do Sul bem à noite, é claro, o elenco do Vasco da Gama descansou, dormiu já em Caxias do Sul para hoje se preparar de forma concentrada para essa partida importante que terá contra o Juventude. Juventude hoje é uma equipe que não vai bem na tabela do Campeonato Brasileiro, vive inclusive um mau momento dentro do Z4, na 18ª colocação do Brasileirão, mas é sempre muito chato enfrentar o Juventude, ainda mais em Caxias do Sul. É uma equipe que costuma arrancar pontos grandes, inclusive, quando joga dentro de casa. Juventude na segunda-feira passada, no caso, melhor dizendo, retrasada, dia 11, inclusive venceu a equipe do Corinthians jogando dentro de Caxias do Sul pelo placar de 2-1. Juventude jogando em casa é uma equipe muito chata. Não é porque o Vasco goleou, né, o Santos no domingo que vai chegar de salto alto hoje. Muito pelo contrário, é pezinho no chão, concentrado, focado numa vitória contra o Clube Gaúcho. Com relação ao lado de lá, né, rapidamente aqui nesse Acorda Vascão, Juventude tem uma grande preocupação hoje, que é a questão do seu sistema defensivo. Juventude só terá à disposição do técnico Fábio Carpini hoje 2 zagueiros, 2 jogadores da linha defensiva, né? Para você ter noção, 3 defensores do Juventude, 3 zagueiros estão entregues aí ao departamento médico e além desses 3, o quarto, que no caso é um jogador chamado Cipriano, está fora por conta de suspensão. Então, de 6 zagueiros no elenco, apenas 2 estão à disposição do técnico Thiago Carpini. É assim que o Juventude vai para o jogo de hoje. Mais informação
eu, Lucas, ou aliás, eu não, o setorista do próprio Juventude vai trazer a você no Fala Gigante, que é um pré-jogo mais específico, né, trazendo tudo que vai rolar aí nessa partida importante e decisiva, além, é claro, do Juventude. Também vamos trazer tudo sobre o lado do nosso Vascão, que chega também com força máxima para esse jogo de hoje. Não terá, infelizmente, à disposição o volante Jair, que foi titular contra o São Paulo nesse último domingo por conta de uma suspensão, mas terá o retorno de Pablo Verratti, que inclusive vai entrar no time titular, para a indignação de muitos que gostariam de ver o DVD. O David, que foi o grande destaque da partida desse último domingo contra o Santos, com um gol e 2 assistências, de volta ao banco de reservas. Mas tudo isso você verá no Fala Gigante. É o Vasco que vem sendo, dá uma subida muito considerável na tabela de classificação, tá? Olhando hoje a tabela, o Vasco é o 16º colocado. Caso vença hoje o Juventude no estádio Alfredo Jaconi, vai a 22 pontos e termina na 14ª colocação. Coisa boa, nosso Vascão subindo alguns andares, mas enquanto não houver a vitória, não adianta comemorar. E falando em comemoração, falando em vitória, tem algo aí importante para você, amigo, que eu trago inclusive agora. Recado rápido e breve que pode mudar, de fato, essa sua quarta-feira. Se liga só. A vitória do Vascão, de fato, a gente ainda não pode comemorar, até porque não aconteceu. Mas eu tenho algo aqui, amigo vascaíno, que pode fazer você vencer, comemorar e depois vir me agradecer. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você aí não sabe que o seu celular, isso daqui, ó, esse objeto que fica na tua mão, amigo, simplesmente o dia todo, o seu celular, ele pode ser a sua mais nova fonte de renda. E você nem imagina como. Todo mundo, eu, você, todo mundo vive com o celular na mão. Mas a pergunta que eu te faço é, e se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda? Colocando de 150 a 300 reais por dia no seu bolso. Legalmente, tudo legal. E começando hoje, ou aliás, começando agora. Imagina abrir seu celular e ver mais um pagamento caindo na conta. Não é dinheiro fácil, é um trabalho honesto, seguro e lucrativo que qualquer pessoa pode fazer. Inclusive um inscrito aqui do canal teve um resultado muito bom. Se liga aí para você ver com os seus próprios olhos. Sabe quando você acha que é bom demais pra ser verdade? Então, era exatamente o que eu pensava. Olha isso aqui, gente. 3 mil reais em 9 dias, isso mesmo. E eu quase deixei passar essa por achar que era mais uma furada da internet. Eu pensei, eu vou tentar por uma semana e vou ver no que vai dar. E olha, ainda bem que eu tentei. Eu trabalho em uma loja de imóveis e lá o meu salário mal dá pra bancar as contas básicas, sabe? E só que agora, com esse aplicativo, tá entrando uma grana que eu nunca imaginei fazer tão rápido. Hoje eu vejo que dá sim para ter uma segunda renda, que agora vai ser até a principal renda aqui em casa, tá bom? Segue o passo a passo, não inventa moda, que o resultado aparece, tá bom? Amigo vascaíno, olha, não é só ele, tá? Mais de 6 mil pessoas já estão faturando assim. Se você quer sair do aperto e lucrar como eles, o que eu te falo é: corre aqui no link da descrição e do comentário fixado. Mas corre, tem que clicar agora, porque o link tem limite de acesso, ou seja, ele pode sair a qualquer momento. Então você, vascaíno, não pode perder essa oportunidade. Assista agora enquanto ainda dá tempo. E sabe qual é o melhor? Eu tenho certeza que vai virar a sua vida, você vai comemorar de fato e vai vir me agradecer depois. Sabe esse vídeo aí que foi gravado? Pode ser você daqui a alguns dias. Basta você clicar no link, virar a sua vida, mandar uma mensagem, gravar um vídeo e você vai aparecer aqui no canal Gigante Vasco mostrando o seu resultado. Então, link na descrição. Corre e vire a chave da sua vida. Bom, amigo vascaíno, vambora então, seguindo aqui para esse segundo bloco do Acorda Vascão, né? E volto a repetir, não perca essa oportunidade, link aqui na descrição e também no comentário fixado. Eu quero iniciar aqui este segundo bloco do Acorda Vascão falando sobre um atleta que, inclusive, esteve ontem jogando no Maracanã. Eu falo aqui do zagueiro Jean Pestanha, jogador que hoje veste a camisa do América de Cali. Inclusive, América de Cali, de Jean Pestanha, que esteve no CT Moacir Barbosa
agora, na última segunda-feira, realizando treinos no centro de treinamento do nosso Vasco. Jean Pestana é um jogador de 27 anos de idade, colombiano, zagueiro, de 1,85 m de altura. Atleta que ontem entrou em campo vestindo a camisa do América de Cali contra o Fluminense pela Copa Conmebol Sul-Americana. Informações, amigo vascaíno, é que diante dessa busca que hoje o Vasco da Gama tem no mercado por um jogador da posição, né, do sistema defensivo, passou a observar a situação desse jogador. Atleta que é cria, né, do futebol colombiano, um jogador aí que apareceu para o futebol já com muito destaque, vestindo a camisa do Atlético Huila, passou por Deportivo Tolima, que é um dos grandes, inclusive da Colômbia, La Equidad, Rio Negro Águila, e veste nesse momento a camisa do América de Cali, que também é um dos grandes clubes do futebol colombiano. Um jogador que tem um contrato com o Deportivo Pereira, por estar apenas emprestado ao América de Cali até o final do ano que vem. Informação é que ontem no Maracanã, o Vasco da Gama enviou alguns representantes para acompanhar a partida e observar o jogador de perto. Eu não acompanhei a partida entre Fluminense e América de Cali, mas a informação é que Jean Pestana não conseguiu ter um grande destaque durante os 90 minutos de jogo e não causou as melhores impressões. Mas é um atleta que, de fato, a diretoria Cruz Maltina está de olho, está observando diante da carência que se há hoje no elenco Cruz Maltino por jogadores da linha defensiva. Mas olha, amigo, mesmo observando a situação de Jean Pestana, um jogador assim que talvez não anime tanto você, amigo vascaíno, a informação que eu tenho que de fato pode te animar neste Acorda Vascão é que o Vasco da Gama tem negociações hoje, inclusive bem avançadas, ao meu ver, com um baita jogador. Um zagueiro brasileiro que foi comprado por um grande clube russo, que no caso é o Zenit, junto ao Corinthians, no valor que envolveu inclusive a troca do jogador Yuri Alberto, ou seja, é um atleta de fato diferenciado, muito valorizado no mercado da bola, que tem passagens por grandes clubes como o Internacional. Na temporada passada ele fica emprestado durante todo o ano ao Clube Gaúcho, tem 31 partidas atuando como titular no Inter. Foi emprestado agora nesse primeiro semestre de 2025 ao Al-Shabaab, atuando como titular em 35 jogos, atuando inclusive ao lado do zagueiro, do lateral esquerdo do Vasco, Leandrinho, ambos parceiros, amigos, e isso pode ser sim um ponto de grande influência. Eu falo aqui do zagueiro Robert Renan, jogador de 21 anos de idade, atleta que tem 18 jogos pela seleção brasileira de base, um jogador que, ao meu ver, é um baita nome. Tô vendo muita gente criticando, muita gente não gostando, mas eu acho que o Robert Renan é um bom jogador sim. Um jogador bem com características do técnico Fernando Diniz. É rápido, é forte, é intenso, um atleta que sabe trabalhar com o seu time jogando em linhas altas, como é o Fernando Diniz. Um zagueiro que sabe correr para trás. Atleta canhoto, ou seja, que atua pelo lado esquerdo do sistema defensivo e viria ali para ser titular do Vasco no lugar hoje do zagueiro Lucas Freitas. E até qualquer semelhança não é mera coincidência. Eu vi muita gente ontem falando nas redes sociais e, por incrível que pareça, amigo, é realidade. Robert Renan é um zagueiro de 1,85 m de altura e 77 quilos. O Vasco da Gama ontem anunciou a venda do zagueiro João Vitor ao CSKA Moscou da Rússia, que tem 1,87 m, ou seja, 2 centímetros apenas mais alto do que o Robert Renan, e tem 74 quilos, 3 quilos mais leve que o Robert Renan. Então estamos falando de jogadores com um porte físico muito semelhante, jogadores parecidos. E o Robert Renan viria, não para suprir a ausência do João Vitor, que o João atua pelo lado direito, o Robert Renan pelo lado esquerdo, mas é um atleta que vem para complementar esse sistema defensivo defasado do nosso Vascão. Informação ontem dada pelo canal Na Torcida Vascaínos, é que nesse momento o Vasco está próximo de contratar Robert Renan. Ainda não se sabe como são os moldes da negociação, se seria algo por empréstimo ou em definitivo. As negociações estão acontecendo e devem ser definidas de fato a qualquer momento. Além do Vasco, outros 2 clubes do futebol brasileiro também têm interesse no jogador.
Um deles é o Bahia. Entretanto, entre Vasco e Bahia, de fato, o Cruz Maltino é o mais próximo de fechar com o jogador. Edmar Lopes, que segue na Europa, corre contra o tempo para reforçar o Vasco da Gama antes do fechamento da janela, que se dará agora no início de outubro. Mas a situação de Robert Renan está de fato muito bem encaminhada. E a expectativa, amigo vascaíno, é que de fato o zagueiro cria da base do Corinthians, com passagens por Zenit, por Internacional, inclusive sendo um dos grandes destaques do Clube Gaúcho no Campeonato Brasileiro do ano passado, possa ser o mais novo reforço do nosso Vascão. Jogador, ao meu ver, interessantíssimo, que ajudaria muito o nosso Cruz Maltino diante dessa situação atual. Jogador que sempre foi considerada uma das grandes promessas do futebol brasileiro e, infelizmente, por conta da situação financeira delicada do Corinthians, acabou não tendo espaço para mostrar o seu futebol por aqui. Diante até da situação financeira também do nosso Vascão, a expectativa é que a chegada do Robert Renan seja por meio de um empréstimo, tá? Com opção de compra, dificilmente até pela pouca idade do zagueiro, o Zenit estaria liberando o jogador para uma venda, né? Por cifras baixas. A expectativa é que caso haja uma venda do Robert Renan, o clube russo peça um valor milionário, algo que hoje, de fato, o Vasco da Gama não tem condições de pagar. E lembra que eu falei com vocês que o Edmar Lopes está ainda na Europa? E de fato, meu amigo, está. A informação, inclusive, ontem é que o Edmar Lopes já não está mais na Turquia, mas nesse momento se encontra na Inglaterra. E aí, para bom entendedor, meia palavra basta. Só ligar os pontos. Sabe qual clube é da Inglaterra? Não é o Manchester City, não é o Manchester United, não é o Chelsea, não é o Arsenal. É o Crystal Palace. Se você está acompanhando as informações do Vasco da Gama através do canal do Gigante Vasco, sabe muito bem de quem eu vou falar agora, que é o atacante, o meia atacante Matheus França, um dos grandes nomes do Crystal Palace, jogador que foi comprado no ano de 2023 pelo valor de 20 milhões de euros, em torno de 120 milhões de reais. Cria das categorias de base do Flamengo, porém vascaíno de coração, interessa ao Vasco da Gama. E olha, já passou do campo do interesse, tá? É o jogador hoje que está muito próximo do nosso Cruz Maltino, foi convencido pelo técnico Fernando Diniz a vestir a camisa do nosso Vascão, e a informação ontem dada pelo canal Atenção Vascaínos é que neste momento o Vasco e o jogador já possuem um acordo, ou seja, entre Vasco e Matheus França já está tudo certo, amigo. Matheus França já deu o ok para o Vasco da Gama, Matheus França já fechou com o Cruz Maltino. O acordo entre Vasco e o atleta, amigo, já está feito, acordo selado. O que resta, entretanto, nesse momento é apenas um acordo do Vasco com o clube inglês, com o Crystal Palace. E é por isso que Edmar Lopes está em território inglês nesse momento, para junto ao clube fechar a negociação pelo meia atacante, tá? O Vasco acerta os últimos detalhes para ter Matheus França por empréstimo até o meio do ano que vem. Crystal Palace não aceita outra forma de negócio que senão um empréstimo sem a opção de compra. Por quê? Porque Crystal Palace vê no Matheus França uma grande joia, um grande talento, que no clube inglês não está tendo minutagem. E hoje, né, o próprio Crystal Palace entende que a melhor coisa para o Matheus França é ter minutagem, para que através dessa minutagem ele consiga no futuro desempenhar, vestir na camisa do próprio Crystal Palace. Então hoje o objetivo é dar minutagem para o Matheus França, dando o empréstimo a ele, mas sem opção de compra para não perder essa joia que o Crystal Palace acredita ser Matheus França. Então assim, entre Vasco e atleta já está tudo certo, tudo encaminhado, tudo alinhado, resta apenas de fato os últimos ajustes, os ajustes finais entre Vasco e o clube inglês. Matheus França vindo, amigo, é um grande reforço, um anúncio de fato impactante. Impactante porque é um grande nome, é um jogador de peso, acho, ao meu ver, assim, chegando ao Vasco da Gama, e acima de tudo, é um cria da base do rival. Então você pode ter a certeza, Matheus França vindo para cá, a coceira que vai dar do lado do maior rival do Vasco da Gama não vai ser pouca não, muito pelo contrário. Eles vão ficar se coçando aí durante alguns bons dias. O que eu mais quero é ver Matheus França chegando, beijando a Cruz de Malta e vendo... Vou falar o termo não, que tem gente que acha chulo, não gosta, mas vendo a lambada se revoltando por aí. Grande nome, grande reforço, situação muito bem encaminhada. Gosta de Matheus França? Deixe sua opinião aí nos comentários, amigo. Bom, eu, Lucas, agora eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, cara, eu venho te pedir de verdade mesmo a sua inscrição. Sei que pode parecer chato, mas
A única coisa que eu posso pedir aqui, eu não peço dinheiro, eu não peço nada, eu não peço Pix, que eu acho até uma loucura pedir isso. Mas eu peço a sua inscrição, que é a forma como você ajuda o nosso canal. É se inscrevendo e deixando o seu like. Então, por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Todo dia você tem aqui as informações do Vasco de forma fresquinha, 3 vezes por dia. Eu, Lucas, que faço tudo, edito, envio vídeo, coloco informações nas redes sociais. Então, eu venho só pedir aí a sua inscrição para que a gente continue nesse trabalho por aqui. Fechou? Vamos que vamos então. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.